Lá fora, fevereiro desabava sua fúria sobre a cidade como uma tempestade ofendida. O vento uivava nas calhas enferrujadas do prédio antigo, arremessando punhados de neve contra os vidros em rajadas irritadiças. Valentina parou à porta do quarto da sogra, distraída pelo próprio reflexo no espelho emoldurado que testemunhara décadas de histórias. O vestido azul claro, comprado numa época em que a vida ainda parecia previsível, agora se ajustava com dificuldade às curvas mais cheias do corpo. Com um gesto mecânico, ela alisou a barriga, puxou a barra da saia e soltou um suspiro fundo que embaçou o vidro frio. Da sala de visitas, chegavam as vozes animadas de Oleg e Kládia Pavlovna discutindo as últimas notícias, a perestroika, os novos rumos da economia, as promessas de um futuro que Valentina já não conseguia acompanhar. Seu mundo havia se reduzido a um triângulo asfixiante: a escola das crianças, as tarefas domésticas e as intermináveis consultas médicas. Cada um desses vértices doía como uma pontada surda abaixo do peito. Valiúcha, você vem logo? A voz da sogra cortou seus pensamentos. Os pirogues estão esfriando. Já vou, Kládia Pavlovna. Respondeu, dando um último olhar ao rosto pálido que o espelho devolveu, uma imagem desbotada entre as rachaduras do tempo. O calor aconchegante da sala a envolveu assim que entrou, misturado ao cheiro de massa folhada e repolho refogado. A mesa estava posta com a toalha de linho engomada, a louça de porcelana com filetes dourados e os copos de cristal que só apareciam em ocasiões especiais como aquela, o aniversário da sogra. Tudo igual ano após ano. Menos o olhar de Oleg. Você engordou, Valia, comentou ele, servindo conhaque nas taças com uma naturalidade que tornava as palavras ainda mais cortantes. A voz era neutra, mas cada sílaba cravava-se nela como um estilhaço de gelo. Ela congelou segurando o prato, e ergueu os olhos para o marido, impecável no terno importado, com o cabelo bem penteado e o porte de quem havia prosperado nos últimos 3 anos. Mas algo no rosto dele havia mudado. Um sulco mais profundo ao lado da boca, talvez, ou um brilho metálico nos olhos que antes pareciam quentes. É efeito dos hormônios, Oleg murmurou, lembrando as advertências médicas sobre os tratamentos. Ah, sim, claro, ele descartou o assunto com um gesto vago. Mas já pensou em malhar? Tem uns centros de fitness ótimos por aí agora. Oleg, pelo amor de Deus, Kládia Pavlovna interrompeu, arrumando os pratos com um ruído seco. A menina já tem preocupações demais. Sentem-se, que a comida está esfriando, ordenou, como se o assunto não merecesse mais atenção. Valentina obedeceu em silêncio, empurrando os alimentos no prato sem apetite. Sorria à força, ouvia os brindes, assentia nos momentos certos. Há 3 anos ela havia aprendido a conviver com a culpa como uma sombra constante, com a sensação de que algo nela estava eternamente incompleto. Oleg sonhava com filhos sadios, bonitos com seus traços. Mas mês após mês, a esperança se desmanchava como neve ao sol. Você ouviu, Valiúcha? A voz da sogra a trouxe de volta. A Lenocha Zaitseva teve gêmeos. Lembra dela? Na sua festa de casamento ela usava uma trança grossa assim. Casamento. Setembro de 1987. Valentina estremeceu e levou a xícara de chá aos lábios, sentindo o calor do líquido queimar a garganta. A memória a invadiu como uma onda morna, varrendo por um instante o gelo do presente. Valka, Valka, onde você está? A voz da irmã, vibrante de excitação, ecoava pelo apartamento dos pais. O noivo vai te sequestrar logo e você aqui escondida. Valentina sentava-se na borda da banheira, olhando incrédula para as 2 linhas azuis no teste de gravidez, comprado na véspera a conselho de uma amiga. Nádia chamou, quando a irmã espiou pela porta entreaberta. Vem aqui, mas faz silêncio. Nádia, uma garota de 18 anos com cachos rebeldes e riso fácil, deslizou para dentro e fechou a porta. O que foi que? Começou, mas calou-se ao ver o teste. Meu Deus, é o que eu estou pensando. Valentina assentiu, incapaz de conter o sorriso que se abria em seu rosto. Uma estranha mistura de medo e felicidade a inundava por dentro. Agora você é tia, imagina. Sussurrou, e Nádia levou as mãos às faces, arfando. Valka. E o Oleg sabe. Ainda não balançou a cabeça. Não conte a ninguém por enquanto, nem à mãe. Eu mesma falo, mas só daqui a alguns meses, quando tudo estiver certo. Por que não hoje? Nádia sentou-se ao seu lado. Que presente melhor para o casamento? Valentina acariciou a barriga ainda plana, pensativa. Hoje é nosso dia. Não quero estragar nada. Além disso, o Oleg já está nervoso com a cerimônia. E ainda tem a Kládia Pavlovna. Nádia fez uma careta. Ela sabe estragar uma festa, mas vai ser avó. Imagina como vai se achar importante.
Riram baixinho, abraçadas na beira da banheira, enquanto do lado de fora os pais se movimentavam na correria da manhã de casamento. Por um instante criou-se entre elas um espaço frágil e luminoso, feito de segredos e promessas. Vai ser menino, afirmou Valentina, convicta. Sinto isso. Eu digo que é menina. Nádia cutucou a irmã. Linda como você e teimosa como esse seu Oleg. Valentina Valesha. A voz da sogra a puxou de volta para fevereiro de 1991. Quer mais um pedaço de pirogue? Não, obrigada. Cláudia Pavlovna afastou o prato. Acho que vou deitar um pouco, se não se importam. Minha cabeça está latejando. Claro, minha filha, a sogra assentiu com compreensão. Vá para o quarto, lá está quieto. Oleg nem levantou os olhos do jornal quando ela saiu. Seu desinteresse já não doía como antes. Havia se tornado apenas mais um detalhe de sua rotina, como as dores de cabeça ou as filas intermináveis no posto de saúde. O quarto estava em penumbra, silencioso. Valentina aproximou-se da cômoda, onde uma foto de casamento repousava em moldura de bétula da Carélia. 2 rostos jovens radiantes, ele com um olhar cheio de amor e expectativa, ela com um sorriso que guardava um segredo doce. Passou os dedos pelo vidro, como se pudesse tocar aquele setembro distante, desfazer escolhas, reescrever o passado. Da sala chegou a risada de Oleg, familiar e ao mesmo tempo estranha. Agora ele ria de piadas alheias, falava de sócios novos, de projetos ambiciosos. Um futuro no qual ela parecia não ter mais lugar. Sentou-se na beirada da cama, ainda segurando a foto. Lá fora a ventania redobrou, arremessando punhados de neve contra os vidros como se chorasse algo perdido para sempre. 4 anos antes, naquele mesmo quarto, Cláudia Pavlovna havia pronunciado as palavras que mudaram tudo. 4 anos antes, uma decisão havia sido tomada e seu preço revelara-se insuportável. Me perdoe, sussurrou, fixando um detalhe quase imperceptível na imagem, sua própria mão, capturada sem querer pelo flash, cobrindo o ventre no caminho para o cartório. Perdoe-me, pequenino. Eu não sabia. Não pensei. As lágrimas finalmente romperam, escorrendo sem som pelas faces. Não chorava pelo marido, cujo olhar já não a buscava com ternura, nem pelo corpo transformado pelos remédios. Chorava por quem poderia estar ali, sentado à mesa de festa com 3 anos de idade, os olhos de Oleg e seu próprio sorriso. Como te chamaríamos? Murmurou, e o coração doía com uma ternura tardia. Como te chamaríamos, meu amor? Outubro de 1987 foi um mês de céus limpos e cores vivas. Os bordos do pátio da construção stalínica ardiam em tons de rubi, e o ar tinha a frescura transparente do outono. Cláudia Pavlovna adorava aquela estação, tempo de colheita, de balanços, de fechar ciclos. Ela observava pela janela o casal recém-casado sair do táxi. Valentina gesticulava animada, enquanto Oleg a olhava com carinho. Um mês de casamento, a lua de mel. Cláudia Pavlovna lembrava bem aquela sensação, embora sua própria boda estivesse quase 3 décadas no passado. Como são jovens, pensou enquanto os dois subiam a escada rindo. Como são jovens? Será que já pensaram em filhos? A pergunta surgiu enquanto ajustava o colarinho engomado da blusa. Seu Olerka tinha 26 anos, e aquela menina, coitada, mal havia completado 20. Claro, Valentina era trabalhadora, simpática, mas para um filho com as perspectivas de Oleg, bem, poderia ter havido uma noiva mais adequada. A filha dos Zorins, por exemplo, a Erótica, cujo pai era vice-ministro, inteligente, fluente em 2 idiomas. Em vez disso, uma professora primária de família comum. O toque da campainha interrompeu seus pensamentos. Mamãe, somos nós. A voz de Oleg soava como na infância, quando voltava da escola com um 5 no boletim. Cláudia Pavlovna abriu a porta e ofereceu a face para um beijo. Os jovens entraram em meio a risadas, trazendo consigo o friozinho da rua e o cheiro de viagem. Oleica Valesha, como foi a viagem? Contém tudo. Pediu enquanto os dois se sentavam à mesa, falando ao mesmo tempo sobre museus, teatros e passeios pelas margens do Neva. Cláudia Pavlovna ouvia com meio ouvido, observando a nora com atenção. Havia algo diferente naqueles traços delicados. Não era o penteado, nem a roupa. Algo sutil, quase imperceptível, uma sombra nos olhos, um tremor nos gestos. De repente Valentina empalideceu, murmurou uma desculpa e correu para o banheiro. O que foi com ela? Oleg franziu a testa. Ultimamente está tão estranha. Deve ter enjoado na estrada, respondeu Cláudia Pavlovna com calma aparente. Mas dentro dela, uma suspeita gelada começou a se mover. Vá lavar as mãos. Vou esquentar o borscht, e enquanto isso vou ver como está Valesha. Bateu suavemente na porta do banheiro. Valiusha, está tudo bem?
Ouviu-se o barulho da água, depois o clique da fechadura. Valentina apareceu na porta pálida, com gotas de água nos cabelos e os lábios apertados em uma linha teimosa. Tudo bem, Kláudia Pavlovna. Só um pouco de enjoo. A sogra a observou em silêncio, notando o rubor súbito nas bochechas, o brilho estranho nos olhos, o jeito como torcia o anel de noivado. Valesha disse, fechando a porta do corredor. Você está esperando um bebê. Valentina estremeceu como se levasse um tapa. Seus olhos se encheram de medo, depois de algo que parecia alívio. Sim, respondeu, simples. 6 semanas. Soube no dia do casamento. E Oleg não sabe. Balançou a cabeça. Quis esperar 3 meses. Tantas coisas podem dar errado. Depois, quando tudo estivesse certo, ia contar. Como um presente. Kláudia Pavlovna sentiu um frio se espalhar por dentro. Não agora. Por favor, não agora, quando tudo estava se encaixando tão bem para Oleg. Venha para o meu quarto, disse, pegando a mão da nora. Precisamos conversar. Na penumbra fresca do quarto, sentou Valentina na poltrona desgastada e acomodou-se na beira da cama. Valesha, escute-me com atenção, começou escolhendo as palavras. O que vou dizer pode soar estranho, até cruel. Mas você precisa entender, ofereceram a Oleg um cargo no escritório comercial em Iugoslávia. Uma missão de 3 anos com ótimas perspectivas. É a chance da vida dele. Os olhos de Valentina se arregalaram. Mas isso é maravilhoso. Ele soube ontem, Kláudia Pavlovna torcia o lenço de renda. Enquanto vocês viajavam, ligaram do ministério. Ele queria surpreendê-la. Fez uma pausa, organizando os pensamentos. Valesha, entenda direito. Não sou contra netos, mas este não é o momento. Oleg sonha com essa viagem. E a Iugoslávia não é o melhor lugar para uma gravidez. A medicina lá é diferente, a língua é estranha, e vocês vão morar em um apartamento minúsculo no escritório. Isso é condição para um bebê? Valentina baixou a cabeça, os dedos amassando a barra do vestido. A senhora está sugerindo que eu não conseguiu terminar. Estou sugerindo que espere, disse Kláudia Pavlovna firme. 3 anos passam rápido. Voltam, se estabelecem, aí sim tem filhos. Você ainda é tão jovem. Eu também poderia ter tido um segundo, pensou de repente, olhando para a nora corvada. Quando enviaram Vitya para a Alemanha, ela esperava um bebê. 2 meses. Mas a carreira do marido era mais importante. Oleg deve decidir. Valentina levantou os olhos, baixa. É filho dele também. Você quer colocá-lo diante de uma escolha? A voz de Kláudia Pavlovna cortou o ar como aço. Carreira ou família? Ele nunca vai perdoá-la por isso. Nunca. Conhecia o filho. O silêncio pesou no quarto. Lá fora, o vento arrancava folhas vermelhas dos bordos, girando asa em uma dança de despedida. Vou pensar, Valentina finalmente se levantou. Preciso de tempo. Tempo é o que não temos, querida. Kláudia Pavlovna também se ergueu. A decisão deve ser rápida. A partida é em 3 semanas. As paredes descascadas da consulta feminina exalavam uma melancolia úmida. Valentina sentava-se na fila, observando as rachaduras na tinta e os cartazes sobre a alimentação na gravidez. Dentro dela, um vazio gelado, como se todas as emoções tivessem congelado de uma vez. Havia 3 dias que não encontrava paz desde a conversa com a sogra. 3 dias vendo Oleg brilhar de felicidade ao falar da missão, das montanhas, do mar Adriático, dos salários em moeda estrangeira. Imagine, Valiusha, vamos passar férias à beira-mar. E voltaremos com dinheiro para comprar um apartamento. Seus olhos ardiam de entusiasmo, e Valentina não tinha coragem de apagar aquela chama. Toda vez que abria a boca para contar a verdade, as palavras morriam na garganta. À noite, chorava no travesseiro, sentindo a vida minúscula crescer dentro dela, frágil, dependente apenas de sua decisão. Valentina Sergeyevna Morozova. Chamou a enfermeira. A médica, uma mulher cansada de meia-idade, ouviu as queixas de náuseas e tonturas, mediu a pressão. Bem, minha cara, agora me conta o que realmente está acontecendo, disse de repente, com um tom inesperadamente suave por sobre os óculos. Pálida como um fantasma, pressão alterada. Problemas com o marido? E Valentina, sem entender como, desabafou tudo, a Iugoslávia, a sogra, as dúvidas que a devoravam. Entendo, a médica balançou a cabeça. Mas saiba, menina, que você tem risco de aborto. O corpo está reagindo ao estresse. Precisa de internação, soro. Não posso, Valentina negou. Ele ainda não sabe da gravidez. Asterisco. Talvez seja a hora de contar, a médica a encarou severa. Quanto mais demorar, pior será. Valentina mordeu o lábio. Vou dizer. Prometo. Só me dê mais 2 dias. Voltou para casa no crepúsculo.
O cheiro de repolho cozido e gatos no corredor era familiar, reconfortante. No terceiro andar, o fonógrafo do velho Semyonovich tocava suas músicas de sempre. Na pequena cruchouca que alugavam estava escuro. Oleg ainda não havia chegado. Acendeu a luz e congelou. Sobre a mesa, um enorme buquê de rosas e um bilhete. Amor, comprei ingressos para o Bolshoi hoje à noite. Passo às 7. Seu ó. O relógio marcava 6:30. Valentina sentou-se na cadeira sem tirar o casaco. Algo dentro dela se partiu, como gelo fino sob os primeiros passos da primavera. Imaginou o momento em que diria a ele, no intervalo, quando estivessem junto à coluna dourada do teatro, e visse a luz se apagar em seus olhos, os ombros caírem, os sonhos desmoronarem. Ou então, não direi, pensou, traidora. Farei como Kládia Pavlovna sugere. Daqui a 3 anos teremos um filho saudável. Oleg nunca precisará saber. Será meu sacrifício pelo bem dele. Na fechadura da porta giraram as chaves. A chave girou na fechadura com um estalo seco, e a porta se abriu deparando com Oleg. Ele entrou como um redemoinho do vento outonal de outubro, vibrante, radiante, os olhos brilhando com uma energia que parecia iluminar o pequeno corredor da entrada. Suas bochechas estavam coradas pelo frio, o casaco ainda úmido das gotas da chuva miúda que caía sobre Moscou. Valiusha, você já está em casa? Sua voz era um misto de euforia e pressa, como se o mundo inteiro conspirasse a seu favor naquele dia. Encontrou meu presente? Antes que ela pudesse responder, ele a envolveu nos braços com um gesto amplo, levantando-a do chão como se fosse uma pena. O riso dele ecoava pelo apartamento quente e contagiante, enquanto a fazia girar em círculos lentos, como se dançassem uma valsa desajeitada no meio da sala. Hoje é o Lago dos Cisnes, anunciou, os olhos faiscando. A prima-dona do próprio Mariinsky. E depois jantamos na Praga, já reservei uma mesa. Vamos celebrar minha nomeação. As palavras jorravam dele em cascata, rápidas e entusiastas, enquanto Valia o observava como através de uma camada espessa de água. Seu rosto amado, os traços que conhecia melhor do que os seus próprios, parecia desbotar diante dos olhos, os contornos embaçados pela culpa que já se aninhava em seu peito. Ele a empurrou suavemente em direção ao guarda-roupa, as mãos quentes em seus ombros. Você tem apenas meia hora para se arrumar, disse, já distraidamente revirando as gavetas em busca de algo. Coloque aquele vestido azul, lembra? O que usou na formatura do instituto. Fica tão bem em você. Ela sentiu em silêncio os movimentos mecânicos, como se seu corpo obedecesse a uma vontade alheia. O vestido pendia no cabide, azul como o céu de verão que nunca mais veria da mesma forma leve, quase transparente, como sonhos que agora se esfacelavam entre seus dedos. Virou-se para ele, a voz saindo como um fio tênue de som. Oleg, hesitou, engolindo o nó na garganta. Você realmente quer tanto ir para essa Iugoslávia? Ele parou surpreso com a pergunta, como se a resposta fosse óbvia demais para ser questionada. Claro, Mili, respondeu, aproximando-se para beijá-la na testa. É a chance da minha vida. Você faz ideia de quantas pessoas sonham com uma oportunidade dessas? E o melhor, estaremos juntos. Isso é o que importa. Valia o observava como se fosse a última vez, memorizando cada linha de seu rosto, a curva do sorriso, a sombra da barba por fazer, o brilho nos olhos que ainda não conheciam a traição. Sob suas mãos cruzadas sobre o ventre, uma vida pulsava silenciosa e invisível. Seu filho ou sua filha, tão real quanto o ar que respiravam, tão amado quanto o homem à sua frente. A escolha que tinha pela frente era um fardo insuportável, mas o tempo, implacável, corria contra ela. A clínica particular escondia-se em um beco estreito próximo ao Prospekt Kutuzovsky, uma porta discreta no térreo de um prédio residencial reformado. Em Moscou, lugares assim existiam aos montes, bastava saber a quem perguntar. E Kládia Pavlovna sabia. Tudo ficará bem, Detosha, murmurava a sogra, apertando com força a mão de Valia no banco traseiro do táxi. É apenas um pequeno procedimento. Depois esqueceremos tudo. A vida inteira está pela frente. Valia olhava pela janela, mas não via a Moscou outonal, as folhas amareladas, o cinza úmido das calçadas, o vai-vem apressado dos transeuntes. Tudo parecia um pesadelo de que não conseguia despertar. Os 7 dias desde a conversa com Kládia haviam se transformado em uma tortura sem fim, noites em claro, pensamentos que roíam como ratos e, por fim, uma decisão arrancada à força de seu próprio ser. A sogra tinha razão. Oleg irradiava felicidade ao falar da futura missão.
Todas as noites trazia novas notícias, um apartamento de 3 quartos no centro de Belgrado, um carro à disposição do escritório, a possibilidade de viajar pela Europa inteira. Você não precisará trabalhar, Valiusha, dizia ele, abraçando-a com carinho. Poderá se dedicar a si mesma a aprender sérvio-croata. E daqui a 3 anos voltaremos. Já me prometeram uma promoção. Ela sorria, engolindo as lágrimas, enquanto a noite pressionava as mãos sobre o ventre, sussurrando desculpas mudas àquele que ainda não sabia qual destino o aguardava. A clínica os recebeu com um cheiro antisséptico e uma equipe de rostos impassíveis. O médico, um homem de meia-idade com olheiras profundas, falava baixo e sem rodeios, como se repetisse um script decorado. O prazo é curto, não deve haver complicações, explicou, ajustando os óculos para fitá-la com um olhar clínico. Mas considere isto, moça, em sua idade a primeira gestação costuma ser tranquila. A próxima, deixou a frase no ar, como uma advertência suspensa. Kládia Pavlovna retirou do bolso um envelope grosso recheado de notas. Doutor, compreendemos os riscos. A decisão está tomada. Valia sentia-se fora do próprio corpo. Mãos alheias assinavam papéis, pernas estranhas caminhavam pelo corredor. Um corpo que não era mais seu deitava-se sobre a mesa fria de metal. Nos ouvidos, um zumbido surdo. Diante dos olhos, o rosto de Oleg feliz e incauto. Vai doer um pouco agora, avisou a enfermeira preparando a seriga. Doirá pelo resto da vida, pensou Valia, enquanto a escuridão a engolia. Oleg falava de parceiros estrangeiros, de pagamentos em moeda forte. Perguntava se ela queria voltar. Valia olhava para ele, tentando decifrar o que realmente sentia ao pensar em Moscou. Acho que é a decisão certa, confirmou Oleg com um aceno de cabeça. Aqui, tudo está desmoronando diante dos nossos olhos. Mas em Moscou, agora é a hora das oportunidades. Quem conseguir pular no trem antes que ele parta sai ganhando. A Moscou que os recebeu em março de 1990 não tinha nada a ver com a cidade que haviam deixado 2 anos e meio antes. Filas intermináveis por tudo. Prateleiras vazias, rostos sombrios, uma aspereza nova nas relações entre as pessoas. Mas, junto com isso, um ar de liberdade, a sensação de que algo estava prestes a mudar, a promessa de uma vida diferente. Kládia Pavlovna, a sogra, sempre prática, ajudou-os a alugar um apartamento de 2 quartos perto da estação de metrô Aerort. Não era perto do centro, mas o bairro era tranquilo e o imóvel bem distribuído. Arrumem-se aqui, disse ela, entregando-lhes o molho de chaves. O importante é que vocês voltaram na hora certa. Oleg, não deixe escapar sua chance. Oleg mergulhou de cabeça no trabalho na Intercoop, uma cooperativa que negociava com o exterior. Passava dias e noites em reuniões, viajava pelo país estabelecendo contatos com fornecedores. Valia voltou para sua antiga escola, como se tivesse sido sugada de volta para uma vida que já não lhe pertencia. Os mesmos rostos dos colegas, os corredores com cheiro de giz e tinta fresca, os sinais sonoros, os intervalos, as cadernetas corrigidas. Só que por dentro havia um vazio surdo, uma dor que não passava, e um medo do futuro que a acompanhava como uma sombra. Vocês sabem que eu tenho pensado, Valiusha? Disse Oleg uma noite, ao chegar do trabalho mais cedo que o habitual. Sentou-se ao lado dela no sofá e tomou suas mãos entre as suas. Está na hora de pensarmos em um filho. Agora temos estabilidade, um bom apartamento e você adora crianças. Quer um filho, Valia. Ou uma filha. Não importa. Só quero o nosso bebê. Ela o encarou com os olhos arregalados, incapaz de pronunciar uma palavra. Nos ouvidos ecoava a voz daquele médico na clínica, leve em consideração, jovem, que na sua idade a primeira gravidez costuma transcorrer sem problemas. Já as seguintes, pode haver complicações. Claro, meu amor, conseguiu dizer, sentindo um nó subir pela garganta. Claro que teremos um filho. Oleg a abraçou, enterrando o rosto em seus cabelos. Eu te amo tanto, Valiusha. Seremos felizes, você vai ver. Ela se apertou contra ele, fechando os olhos, e rezou em silêncio para todos os deuses que conhecia, que lhe dessem uma segunda chance, que perdoassem seu erro terrível, que a deixassem resgatar sua culpa. Mas os deuses permaneciam mudos, guardando seus segredos. Só o vento, infiltrando-se pela fresta mal fechada da janela, farfalhava a cortina, como se sussurrasse: nada passa impune. Tudo tem seu preço. Tudo. A primavera de 1990 florescia sobre Moscou com cores jamais vistas de esperança e transformação. Nos parques brotava a primeira grama, nos bulevares desabrochavam tulipas. No ar, pairava a sensação de algo novo, ainda não vivido, não experimentado. Todas as manhãs, Valia abria a janela do apartamento e respirava fundo aquele ar carregado do cheiro de terra úmida e folhas novas.
Parecia-lhe que com o retorno a Moscou, uma nova fase de suas vidas com Oleg começava, uma página em branco onde poderiam escrever uma história diferente. À noite faziam amor com um desespero quase febril, como se quisessem compensar o tempo perdido em Belgrado, como se tentassem apagar todas as coisas não ditas, todos os segredos. Imagine, daqui a 9 meses haverá um berço aqui, sussurrava Oleg, beijando sua barriga. Um pequeno Sokolov ou uma pequena Sokolova. Valia sorria na escuridão, apertando contra si, enquanto repetia em pensamento suas preces mudas. Deus, me dê outra chance. Permita que eu represse. As semanas passavam, e a gravidez não chegava. A princípios, não deram importância. Pode acontecer, diziam um ao outro. O corpo precisa se adaptar ao clima de Moscou depois de Belgrado. Passaram-se 2 meses. Depois, 3. Valia começou a notar a preocupação nos olhos de Oleg. Talvez devêssemos ir ao médico? Sugeriu ele, cauteloso, no início do verão. Só para ter certeza de que está tudo bem. Ela sentiu. O que mais poderia dizer? Dentro dela, um bloco de gelo crescia a cada dia, e a intuição lhe dizia que algo havia se quebrado para sempre, algo que se rompera naquela clínica da Kutuzovsky anos antes. Começaram as consultas. Exames, análises, procedimentos humilhantes, dolorosos, exaustivos. Oleg fez um espermograma. Tudo normal, disse o médico. Poderia ter filhos agora mesmo. Valia foi submetida a uma esterossalpingografia, um raio-x do útero com contraste. Deitou-se na mesa fria, mordendo os lábios enquanto o médico introduzia o catéter e a substância transparente que deveria revelar se suas trompas estavam desobstruídas. Os resultados ficaram prontos no dia seguinte. Uma médica de idade, com olhos cansados, espalhou as radiografias sobre a mesa e olhou para Valia por cima dos óculos. Você já fez algum aborto, Valentina Sergeyevna? Valia estremeceu como se tivesse levado um tapa. A garganta secou. Sim, sussurrou, quase sem voz. Há 3 anos. Em uma clínica pública? Não, em uma particular. A médica balançou a cabeça, comprimindo os lábios. Era o que eu imaginava. Virou uma das radiografias para ela. Você tem um processo adesivo bilateral nas trompas. Veja essas estreitezas. Apontou com a caneta para manchas escuras no filme. O contraste mal passa. Provavelmente sequelas de um aborto mal feito. Pode ter havido uma infecção que você levou de pé. Valia olhava para as imagens em preto e branco, sem entender todos os termos médicos, mas compreendendo, com cruel clareza, o essencial. A cobrança havia chegado. Isso tem tratamento? Forçou-se a dizer. Vamos tentar. A médica tirou os óculos e esfregou a ponte do nariz, cansada. Existe terapia hormonal, fisioterapia e, em último caso, uma laparoscopia, mas isso já é cirurgia. Começaremos com métodos conservadores. Anotou algo no prontuário. Salpingo-oforite crônica, repetiu Valia mais tarde, olhando pela janela da cozinha, enquanto uma chuva fina de julho tamborilava nos vidros. Oleg estava sentado à sua frente, apertando entre as mãos uma xícara de chá muito frio. E o que isso significa? Perguntou, com a voz rouca. Inflamação nas trompas e nos ovários. Adesões que impedem a gravidez. Mas por quê? Como isso aconteceu com você? Valia fechou os olhos. Era o momento da verdade. Dizer tudo ou continuar vivendo na mentira? Destruir tudo agora com suas próprias mãos ou arrastar a ilusão até o último instante na esperança de um milagre? A médica disse que provavelmente foi por causa de um resfriado mal cuidado. Mentiu, cada palavra doendo como uma faca. Você lembra? Em Belgrado eu nadei no outono. Ainda fazia calor, mas a água já estava gelada. Não olhou para ele, com medo de que seus olhos atraíssem. Meu Deus, Valia. Oleg contornou a mesa, ajoelhou-se diante dela e a abraçou pela cintura. Que tola você é! Por causa de um mergulho bobo, pressionou o rosto contra seus joelhos. Eu pensei que tinha acontecido algo terrível. Ela acariciou seus cabelos, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Me perdoe, repetia em pensamento. Perdoe minha mentira, minha covardia, tudo. Começou então um tratamento extenuante. Hormônios, fisioterapia, acupuntura, chás de ervas. Valia se agarrava a qualquer coisa que os médicos sugerissem. Claudia Pavlovna conseguiu colocá-la em um bom centro médico recém-inaugurado, ligado a um dos novos institutos de pesquisa. Você vai conseguir, Valesha, dizia a sogra, surpreendendo-a com um gesto de carinho inesperado. A medicina faz milagres hoje em dia. Nos olhos de Claudia, Valia às vezes captava uma expressão estranha, algo entre culpa e arrependimento. Mas a conversa franca que nunca aconteceu entre elas pesava como uma sombra sobre os dias de Valia.
Enquanto isso, os hormônios agiam sem piedade. Seu corpo incharam com uma velocidade alarmante. O rosto arredondou-se, manchas avermelhadas surgiram na pele, e as noites se transformaram em um pesadelo de suor e taquicardia. São efeitos colaterais normais, repetia o médico com um sorriso profissional. É preciso aguentar. Mas há boas notícias, as aderências estão se dissolvendo aos poucos. Oleg fazia de tudo para não demonstrar que notava as mudanças. Trazia flores, elogiava o cabelo, levava-a aos finais de semana para a dacha do novo chefe, um homem influente no Intercope. Você precisa de ar puro, Valiush, dizia ele, enquanto Valia suspeitava que o verdadeiro motivo eram as conexões que o marido tecia com o diretor. E foi no outono de 1990 que tudo começou a desandar de vez. Na Intercope apareceu Angelika Krylova, a nova chefe do Departamento de Comércio Exterior, para onde Oleg havia sido transferido recentemente. 33 anos, divorciada, economista, inglês impecável. Uma mulher incrivelmente inteligente e decidida, contava Oleg, os olhos brilhando com admiração. 2 anos nos Estados Unidos, experiência em empresas conjunta, e agora de volta à Rússia, convencida de que ali era possível construir uma carreira de verdade. Valia ouvia, e a cada palavra sentia erguer-se entre eles um muro invisível. Ele parou de perguntar como ela se sentia. Chegava mais tarde em casa e quando aparecia, falava apenas da Intercope, dos novos contratos, das perspectivas com firmas ocidentais, e claro, de Angelika Borisovna, com sua competência afiada e maneiras americanas. Sabe o que ela fez? Me ofereceu o cargo de vice-chefe, anunciou Oleg no final de novembro, como se fosse a notícia mais natural do mundo. É uma promoção, Valia. O salário dobra. Valia forçou um sorriso. Que maravilha! Fico muito feliz por você. Ele não percebeu o tom falso em sua voz. Beijou-a rapidamente na bochecha e desapareceu no banheiro, se aprontando para um jantar importante com os parceiros. Com ela pensou Valia, olhando para a porta fechada. Ele vai jantar com ela. Dezembro chegou com neve e geada cortante. Valia se enrolava na pele que Oleg lhe dera no aniversário de casamento e lutava contra os montes de neve no caminho até a escola onde ainda dava aulas. O tratamento parecia surtir efeito. O médico falava em melhoras, alimentava esperanças. Mas a gravidez não vinha, e a cada mês a esperança minguava como a luz de um dia curto de inverno. O ano novo foi celebrado em 3. Oleg, Valia e Kladia Pavlovna. Brindaram ao novo década, às novas oportunidades, assistiram ao discurso do presidente, trocaram presentes. No dia seguinte, Oleg embarcou para Viena, em uma viagem de negócios com Angelika Krylova. Só uma semana, Valiush, disse ele, fechando a mala. Não sinta minha falta. Voltou 10 dias depois bronzeado com um brilho diferente nos olhos. Trouxe perfumes, um lenço de seda. Contou sobre as cafeterias vienenses, as montanhas alpinas cobertas de neve, as negociações bem-sucedidas. Valia ouvia, assentia, tentava sorrir. Mas naquela noite, quando ele adormeceu, tirou com cuidado do bolso interno de seu paletó os bilhetes de avião. Na parte de trás de um deles, escrito à pressa, obrigado pela fábula. Ela guardou os papéis de volta no lugar e ficou olhando para a escuridão do quarto, repetindo em pensamento, estou perdendo ele. Para sempre. E então chegou fevereiro de 1991, o dia dos nomes de Kladia Pavlovna. O dia em que tudo mudaria de uma vez por todas. A noite de festa se arrastava. Lá fora a nevasca açoitava as janelas da Stalinka, mas dentro do apartamento da sogra reinava um calor sufocante. Sobre a mesa, uma torta de cereja, copinhos de cristal com nalivka caseira e uma caixa de bombons que Oleg trouxera de sua última viagem. Você não pode doce, Valiusha, advertiu Kladia Pavlovna, vendo a nora estender a mão. O médico disse que na terapia hormonal é preciso fazer dieta. Valia recolheu a mão e forçou um sorriso. Mais um pequeno golpe, somado às dezenas que recebia todos os dias. Isso mesmo, Valia, apoiou Oleg, servindo-se de um pedaço de torta. O excesso de peso não ajuda em nada. A Angelika Borisovna diz que nos Estados Unidos as mulheres cuidam muito da forma. Até depois do parto voltam ao corpo rapidamente. Kladia Pavlovna lançou ao filho um olhar desconfiado. Angelika Borisovna, é essa sua chefe de que você tanto fala ultimamente? Oleg respondeu com um tom levemente irritado, sim, mãe. Minha superiora. Uma mulher muito competente tem muito a ensinar. Valia virou-se para a janela, fingindo observar a tempestade. A cada dia a distância entre ela e Oleg crescia, como um fio que se desgasta até quase romper. A propósito sobre crianças, Kladia Pavlovna serviu mais nalivka nas taças.
Quando vocês vão nos dar um neto? Oleg já vai fazer 30. Está na hora de ser pai. Valia girou bruscamente, sentindo a onda que há tanto tempo continha subir pela garganta. 3 anos e meio carregando aquele segredo pesado, turvo, envenenando tudo ao redor. 3 anos e meio de mentiras, de sufoco, de culpa. Não teremos filhos, disse ela com uma voz que não parecia sua, seca como madeira. Nunca teremos. O que é isso que você está dizendo? Claudia Pavlovna levou as mãos ao rosto, chocada. Os médicos estão otimistas. As aderências estão sumindo. Você mesma disse. Sim, as aderências. Valia riu, amargo. Sabe de onde elas vieram? Do aborto que fiz 2 semanas antes da nossa viagem à Iugoslávia. Por sua insistência, Claudia Pavlovna. O silêncio que se instalou foi tão denso que parecia ecoar. Oleg deixou o garfo cair lentamente. Seu rosto petrificou-se. O que você acabou de dizer? Perguntou, quase um sussurro. Valia não desviou os olhos da sogra, que permanecia imóvel, a taça na mão, o rosto tão pálido que as veias azuis nos templos saltavam à vista. Estava grávida, Oleg. 6 semanas. Soube no dia do nosso casamento, mas decidi esperar até os 3 meses para contar. Depois, sua mãe notou as mudanças, me interrogou e explicou que um filho atrapalharia sua carreira, que a Iugoslávia era a chance da sua vida. As palavras caíam como pedras. Valia sentia um estranho alívio, como se o fardo que carregava há anos começasse finalmente a se soltar. Oleg tentou falar, mas as palavras não vinham. Você matou nosso filho. E ficou calada por 4 anos. Olejek. Claudia Pavlovna levantou-se de repente, derrubando a taça. Não se exalte. Fui eu quem a convenci. Foi ideia minha. Pensei no seu futuro. No meu futuro? Ele se virou para a mãe, e Valia viu pela primeira vez uma fúria que nunca imaginara possível naquele homem tão controlado. Ou nos seus planos para o meu futuro. Vocês duas decidiram por mim, sem nem sequer perguntar o que eu queria. Levantou-se com um movimento brusco, derrubando a cadeira. Valia recuou instintivamente. Aquele homem à sua frente lhe parecia um estranho, quase assustador. Eu esperava esse filho. Era meu filho. Sua voz quebrou. E vocês? Nós só queríamos o melhor para você, Olejek. Claudia Pavlovna agarrou o braço do filho. A carreira, o futuro. Minha carreira? Meu futuro? Ele arrancou o braço com força. Era meu filho. Meu. Fechou os olhos, tentando se controlar. Você sempre decidiu tudo por mim. Sempre. O que estudar, com quem andar, com quem me casar. Oleg, eu também tenho culpa. Valia interrompeu baixinho. Eu poderia ter insistido. Poderia. Eu queria te contar, mas tive medo. A Iugoslávia, suas perspectivas. Pensei que ainda teríamos tempo, que teríamos outros filhos. Oleg olhava para ela sem reconhecê-la. Diante dele estava uma mulher estranha, com o corpo arredondado pelos hormônios, os olhos cansados e rugas amargas nos cantos da boca. O que havia acontecido com aquela garota alegre de trança loira que ele amara um dia? É por isso que você não consegue engravidar, disse ele após um longo silêncio. Não era por causa do frio, nem dos banhos gelados. Eram as consequências do aborto. Valia assentiu, incapaz de pronunciar uma palavra. Um nó na garganta a impedia de respirar. Meu Deus, Oleg passou a mão pelo rosto. 4 anos de mentiras. Diárias, horárias. Como você pôde, Valia? Como você pôde? Ele se virou bruscamente e saiu da sala. 1 minuto depois, ouviu-se a porta da entrada bater na antessala. Claudia Pavlovna correu atrás, mas Valia a segurou com firmeza pelo braço. Deixe-o, disse ela com voz firme. Ele precisa de tempo. Ficaram ali no meio da sala de estar, 2 mulheres unidas por anos de silêncios, segredos e ressentimentos guardados. A mesa de festa com o bolo pela metade, a bebida derramada e a cadeira tombada, parecia cenário de uma peça absurda. Eu não queria o mal, murmurou Claudia Pavlovna, afundando no sofá. De repente, ela parecia muito velha e frágil aos olhos de Valia. Pensei no futuro dele, na carreira. Um filho aos 26 anos, sem apartamento, sem estabilidade. Seria um desastre. O desastre aconteceu agora, respondeu Valia, vestindo o casaco. Desculpe por ter arruinado a festa. A ventania de fevereiro açoitava seu rosto com flocos cortantes, infiltrando-se pela gola, cegando o ar. Valia caminhava pela rua nevada sem enxergar o caminho. Tudo havia terminado. Tudo desabara de uma vez. Mas estranhamente não sentia desespero, e sim um alívio vazio, como se um abscesso que a atormentava há anos finalmente tivesse se rompido, liberando toda a dor e o pus. Valia, espere. Ela se virou e viu Oleg correndo em sua direção, sem chapéu, o casaco aberto.
Seu rosto estava molhado, se de neve derretida ou de lágrimas, não dava para saber. Me perdoe, exalou ele parando a 2 passos dela. Não deveria ter saído assim. Só foi demais. Ela o olhou em silêncio, sem saber o que dizer. Entre eles se estendia um abismo de 4 anos de largura e da profundidade de uma vida perdida. Eu estraguei tudo? Perguntou Valia baixinho. Destruí tudo? Oleg balançou a cabeça. Não só você. Eu também tenho culpa. Devia ter estado ao seu lado. Devia ter percebido que algo estava errado. Mas estava muito ocupado comigo mesmo, com minhas ambições. Ficaram ali, no meio da rua coberta de neve, enquanto o vento girava flocos ao redor deles, como se varresse os rastros do passado. Por que você não me contou antes? Perguntou ele finalmente. Por que ficou calada todos esses anos? Eu tive medo, respondeu Valia, simples. Medo da sua raiva, da sua decepção. Depois, ficou tarde demais. Achava que estava fazendo certo, que sacrificava pelo seu futuro. Mas me enganei, Oleg. Todos nós nos enganamos. Ele a olhou longamente como se a visse pela primeira vez. Em seus olhos valia ali a dor, fúria e algo mais. Talvez restos daquele amor que um dia os unira. Preciso de tempo, disse ele por fim. Tempo para entender, para assimilar tudo. Estou indo em uma viagem a trabalho, Valia. Por 3 meses. Ela estremeceu. 3 meses. Para onde? Alemanha. Vamos estabelecer contatos com empresas de lá. A Intercal está se expandindo. Com a Angelica, a pergunta escapou sozinha. Oleg desviou o olhar. Sim, com ela. É uma viagem de trabalho, Valia. Ela deu um sorriso amargo. Claro. Como Viena também foi uma viagem de trabalho. Ele ficou calado. E aquele silêncio disse mais do que qualquer palavra. Eu te amo, Oleg, disse Valia de repente, surpreendendo a si mesma com tamanha honestidade. Sempre amei. Mesmo quando mentia, amei. Mesmo quando cometi o pior erro da minha vida, amei. Ele deu um passo em sua direção. Por um instante sua mão tremeu, como se quisesse tocar seu rosto. Mas em vez disso, Oleg apenas disse. Eu ligo quando estiver pronto para conversar. Agora, me desculpe, preciso ficar sozinho. Virou-se e se afastou, curvado contra as rajadas de vento. Valia o observou até que sua silhueta se dissolveu na nevasca. Adeus, sussurrou, sabendo que ele já não poderia ouvi-la. Adeus, meu amor. E só então, sozinha no meio da tempestade moscovita, Valentina Morozova finalmente permitiu que as lágrimas escorressem. Março de 1991 chegou cinzento e úmido. A neve derretia, transformando-se em lama escura sob os pés dos transeuntes, e o céu parecia coberto para sempre por nuvens pesadas. Valia estava à janela do apartamento alugado na periferia de Moscou, olhando sem ver para o pátio desolado, onde uma zeladora de colete laranja varria os montes de neve enegrecida. Havia-se passado 3 semanas desde aquela noite na casa de Claudia Pavlovna. 3 semanas desde que Oleg partirá para a Alemanha sem sequer ligar antes da viagem. A esperança ainda ardia em algum canto de sua alma, mas, a cada dia, tornava-se mais fraca, mais fantasmagórica. O telefone tocou de repente, fazendo-a estremecer. Valia aproximou-se devagar do aparelho sobre a mesinha de cabeceira e atendeu. Morozova ao telefone. Valia, sou a Nádia. Como você está? A voz da irmã soava preocupada. Normal, respondeu Valia automaticamente. Trabalhando, vivendo. Valka, chega por favor. Ouviu-se um suspiro ruidoso no outro lado da linha. Mamãe e papai estão loucos de preocupação. Eu também. Você quase não liga há um mês. No trabalho dizem que anda como um fantasma. O que aconteceu? Brigaram com Oleg? Valia fechou os olhos. Como explicar o que acontecerá? Como resumir 4 anos de mentiras, dor e arrependimento tardio em uma conversa telefônica? Nós terminamos, Natália, disse ela simplesmente. Para sempre. Houve um silêncio na linha. Então, a irmã declarou com firmeza. Vou até aí. Em 1 hora estou aí. Me dá o endereço. Nádia irrompeu no apartamento como um redemoinho, as bochechas coradas pelo frio, carregando sacolas de mantimentos e uma garrafa de vinho do Porto. Pronto, conta tudo, ordenou, arrumando a mesa com rapidez. Do começo ao fim. E Valia contou. Sem omitir nada. Sobre a gravidez no dia do casamento, sobre as pressões da sogra, sobre o aborto e a Iugoslávia, sobre os anos de mentiras e a infertilidade, sobre Angelica e aquela última conversa. As palavras jorraram como se uma represa tivesse se rompido. Nádia ouvia em silêncio, apenas apertando com mais força a mão da irmã. É isso, terminou Valia, sentindo um estranho vazio. Essa é a história. Essa Cláudia. Nádia não terminou a frase, rangendo os dentes.
E esse Oleg não é flor que se cheire. Sumiu justamente quando deveria ter te apoiado. Não o julgue, pediu Valia baixinho. Eu menti para ele durante 4 anos. Todos os dias. Como ele poderia confiar em mim depois disso? Nádia balançou a cabeça. Tudo bem, irmãzinha. O que você vai fazer agora? Continuar vivendo. Valia esboçou um sorriso fraco. O que mais resta? No meio de maio chegou uma carta oficial com o logotipo da Intercal. Valia abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, um texto curto em papel timbrado. Prezada Valentina Sergeyevna, informamos que a compensação pela habitação no valor de 50.000 rublos foi transferida para sua conta no Serban, conforme acordado. Atenciosamente. Departamento Jurídico da LLC Intercal. Junto à carta havia um bilhete escrito à mão com uma caligrafia conhecida. Valia. Espero que esse dinheiro seja suficiente para você começar uma nova vida. Já entrei com o pedido de divórcio. Peço perdão por tudo. Oleg. Ela dobrou o bilhete com cuidado e guardou na caixinha de música, aquela mesma onde guardava a cruzinha de prata. Assim se encerrou mais um capítulo de sua vida. O ano de 1992 trouxe mudanças. Com o dinheiro recebido de Oleg, Valia conseguiu alugar um apartamento de um quarto decente, não muito longe da escola onde continuava a lecionar. A dor, aos poucos, foi se amortecendo, transformando-se em uma melancolia surda, até se tornar uma aceitação serena. No verão, soube que Claudia Pavlovna havia sofrido um derrame. A notícia chegou por Maria Stepanovna, professora de matemática que morava perto da sogra. A pobrezinha está muito mal, balançava a cabeça a colega. Vive sozinha, só uma cuidadora passa por lá. Mas de que adianta? Valia ficou longo tempo diante do telefone, reunindo coragem, até que finalmente descou o número conhecido. O apartamento de Claudia Pavlovna agora cheirava a remédios. A idosa, emagrecida e com o olhar apagado, semi-deitada em uma poltrona, coberta por um chale, murmurou ao vê-la. Valesha, você veio? Vim, respondeu Valia simplesmente, tirando o casaco. Como você está se sentindo? Mal, admitiu Claudia Pavlovna, tentando sorrir. Deus me castigou pelos meus pecados. Valia não disse nada. Passou direto para a cozinha, arregaçou as mangas e começou a limpar. Lavou a louça, tirou o pó, organizou pilhas de jornais velhos. Depois, preparou um caldo de frango e uma papinha leve. Por que você está fazendo isso? Perguntou Claudia Pavlovna quando Valia a alimentava com colheradas. Depois de tudo, não importa, interrompeu Valia. O que passou, passou. Agora, o importante é que você melhore. Daquele dia em diante, passou a visitar a ex-sogra 3 vezes por semana. Levava mantimentos, cozinhava, arrumava a casa, lia em voz alta. Pouco a pouco, Claudia Pavlovna foi se recuperando. E junto com a saúde, veio a reconciliação silenciosa, sem discursos grandiosos ou juramentos, mas não menos sincera. O Oleg ligou, disse certa vez Claudia Pavlovna. Casou-se com essa sua Angelica. Vivem na Alemanha. Valia assentiu, sentindo algo se romper dentro dela. Então está mesmo acabado. Definitivo e sem volta. Fico feliz por ele, disse, surpreendendo-se ao perceber que de fato, não sentia raiva nem ressentimento, apenas uma tristeza clara, como a luz do outono, por tudo que poderia ter sido e não foi. Naquele mesmo outono, Valia se matriculou em um curso de aperfeiçoamento no Instituto Pedagógico. 2 vezes por semana após as aulas, apressava-se rumo ao prédio antigo na rua Pirogovskaya, onde, nas salas de teto alto e assoalho rangente, sentia-se novamente estudante jovem com o coração aberto para o futuro. Na terceira aula entrou um novo professor, um homem alto de cerca de 40 anos, com uma barba bem cuidada e olhos cinzentos e atentos. Vladimir Stepanovich Berezin apresentou-se, percorrendo a sala com o olhar. Vou ministrar um curso especial sobre história da pedagogia. Seu olhar deteve-se por um instante em Valia, e ela, sem saber por que, corou, baixando os olhos para o caderno. Vladimir Stepanovich revelou-se um professor brilhante, erudito com um humor refinado. Suas aulas transcorriam num só fôlego, e os exemplos que trazia da vida dos grandes educadores do passado faziam a plateia ora rir, ora refletir sobre questões eternas do ensino e da formação humana. Após uma dessas aulas, quando a sala já estava quase vazia, ele se aproximou de Valia, que guardava seus cadernos na bolsa. Valentina Sergeyevna, não é? Sim, surpreendeu-se ela. E você trabalha na escola número 2? Como sabe? Dei uma aula aberta lá no ano passado, sorriu ele. Lembro-me de você. Você até discutiu com a diretora adjunta sobre novas metodologias de ensino. Valia riu, recordando o episódio. É verdade. Zenaida Petrovna ainda me olha de lado.
Mas você estava certa, disse Vladimir, sério. Os métodos realmente estão ultrapassados. Saíram juntos para a rua, conversando sobre os problemas da escola, e sem perceber, chegaram até o metrô. Daquela noite em diante, seus diálogos após as aulas tornaram-se um hábito. Aos poucos, Valia foi descobrindo mais sobre ele. Vladimir Stepanovich havia ficado viúvo 3 anos antes, quando sua esposa morreu em um acidente de carro. Não tiveram filhos, embora desejassem muito. Morava sozinho em um apartamento de 2 cômodos, repleto de livros, amava música clássica e filmes antigos. Acho que já é hora de passarmos a nos tratar por tu, não? Perguntou ele certa vez, acompanhando-a até em casa. Afinal, já nos conhecemos há 6 meses, sorriu Valia, e acrescentou, surpreendendo a si mesma, Vladimir. Para os amigos, simplesmente Volodia estendeu-lhe a mão. Combinado, Valiusha? Sua palma era quente e firme. E pela primeira vez em muito tempo, Valia sentiu algo despertar dentro de si, tímido, quase esquecido. A capacidade de acreditar, de confiar, de esperar. É um mistério, respondeu ele com um sorriso enigmático. Venha às 6. Ela concordou, ainda intrigada pela súbita formalidade. O jardim do Hermitage recebeu-a com o perfume intoxicante das flores de lilás e o som suave de um violino ao longe. Valia caminhava pela alameda surpresa ao notar que o caminho estava coberto por pétalas de rosas. Junto à fonte, um grupo de jovens segurava balões cor-de-rosa. Ao vê-la, sorriram e começaram a entoar algo em coro. O que está acontecendo? Perguntou Valia, confusa, a uma das moças que carregava um buquê. Siga as pétalas, respondeu a jovem com um sorriso cúmplice. Alguém a espera. O coração de Valia disparou enquanto avançava, guiada pelo rastro floral. A trilha de pétalas a levou até um pavilhão coberto de era, onde centenas de velas tremeluziam na penumbra. No centro, impecável em um terno escuro, estava Vladimir, segurando um buquê de rosas brancas. Volodia, o que significa tudo isso? Sussurrou ela, parando à entrada. Ele se aproximou, tomou suas mãos e ajoelhou-se diante dela. Com voz firme, mas carregada de emoção, pronunciou. Valentina Sergeyevna Morozova, fez uma pausa solene. Aceita se tornar minha esposa? Promete passar o resto da vida ao meu lado, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe? Ao redor do pavilhão, os estudantes se aglomeraram, segurando balões e cartazes com os dizeres. Diga sim. Valia sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Você está louco, murmurou, balançando a cabeça. Completamente louco. Isso não é uma resposta, sorriu ele, sem se mover. Sim ou não? Sim, escapou-lhe num suspiro. Claro que sim. Os estudantes explodiram em aplausos, soltando os balões no céu cinzento. Vladimir se levantou e deslizou em seu dedo um anel com um pequeno safira. Eu te amo, Valiusha, disse ele simples e profundamente. E sempre amarei. O casamento aconteceu em junho, íntimo, apenas com os mais próximos. Nádia foi sua dama de honra, e Claudia Pavlovna, já recuperada da doença, compareceu para abençoar os noivos. Durante a recepção, a mulher mais velha levou Valia a um canto e, com mãos trêmulas, entregou-lhe uma pequena caixa de veludo. Valesha, sua voz estava rouca de emoção. Quero que aceites isto. Dentro, um par de brincos antigos com diamantes do início do século. São herança de família, explicou Claudia Pavlovna. Minha sogra os recebeu de sua sogra. Agora são seus. Fez uma pausa, os olhos brilhando. Você foi e sempre será minha filha. Perdoe-me, Dotchenka, por tudo. Valia a abraçou com força, sentindo que os últimos fragmentos de dor do passado se dissolviam para sempre. Valia Morozova. A voz familiar a fez virar-se ao sair da consulta pré-natal, em um novembro úmido de 1994. Era Oleg, tão impecável quanto sempre, em um casaco caro e com um corte de cabelo moderno. Ao seu lado, uma loira elegante, sem dúvida, Angelica. Olá, Oleg, cumprimentou Valia, serena. Voltei há uma semana, ele se remexeu, constrangido. Agora trabalharemos em Moscou. O escritório da Intercal na Alemanha fechou. Apresentou a mulher com um gesto. Esta é minha esposa, Angelica. E esta é Valentina. As duas trocaram cumprimentos frios. Como estás? Perguntou Oleg, visivelmente desconfortável. Casada, respondeu Valia, passando a mão sobre a barriga, onde um pequeno volume já se desenhava. Com um homem maravilhoso. Sou feliz, Oleg. Seus olhos percorreram o corpo dela, detendo-se no ventre e no brilho em seu rosto. Por um instante, algo como arrependimento cruzou seu olhar. Fico feliz por ti, murmurou. Oleg, já vamos. Interrompeu Angelica, puxando-o pelo braço. O carro está esperando. Sim, claro, ele se recompôs. Adeus, Valia. Que tudo te corra bem.
A você também, Oleg. Ela os observou afastarem-se, a postura ereta de Angelica, os ombros largos de Oleg, o passo seguro de quem conquistara tudo o que almejava. Depois virou-se e seguiu na direção oposta, onde, a 2 quarteirões dali, sua pequena casa aguardava com chá de limão, os livros favoritos e um homem que a olhava como se ela fosse o maior milagre do mundo. No 4º mês de gestação, Valia sentia-se radiante. Os médicos, surpresos, diziam que tudo corria bem, apesar das complicações passadas. Às vezes o corpo se cura sozinho, comentou a médica. Especialmente quando a mulher está feliz. Erguendo o rosto para o céu baixo de novembro, Valia refletiu que às vezes, é preciso perder tudo para encontrar a felicidade verdadeira. Que cada um recebe o que merece. Uns, a carreira e o brilho efêmero. Outros, o amor e uma vida crescendo dentro de si. E que um novo começo é sempre possível. Basta ter coragem para virar a página e olhar o futuro com esperança.